Olá, Vinícius. Prefiro não dizer quem sou. Acho que o que aconteceu não precisa de um rosto, só da história. Eu cheguei naquela praia numa tarde de quinta-feira chuvosa. Era baixa temporada, o tipo de lugar que a gente procura quando quer fugir do barulho, sabe? Eu e mais 2 amigos, o Pedro e o Rafa. Tínhamos alugado uma casa antiga de madeira, meio afastada da vila, bem de frente para o mar. Parecia o lugar perfeito para relaxar, ouvir o barulho das ondas, esquecer os problemas da cidade grande. A casa tinha aquele cheiro característico de maresia e madeira velha. As janelas eram grandes. Dava para ver o cinza do céu se misturando com o azul escuro do oceano. A maré estava alta, batendo forte nas pedras lá embaixo. O vento soprava frio, balançando as folhas das palmeiras retorcidas no jardim. A gente descarregou as coisas rápido, acendeu a lareira na sala e ficou ali, só olhando a chuva pela janela. O primeiro sinal de que algo não estava certo veio naquela noite. O Pedro, o mais cético de nós, disse que ouviu vozes baixas vindo da praia. A gente riu dele, disse que era o vento assobiando pelas frestas da casa. Mas eu também ouvi. Não eram vozes claras, eram mais como sussurros distantes, abafados pelo som das ondas, mas pareciam intencionais. Não era o barulho natural do mar. Na manhã seguinte, a chuva tinha parado. A praia estava deserta. A areia, molhada e compacta, parecia mais escura que o normal. Descemos para caminhar. O ar era pesado, mesmo com o sol tentando aparecer. O silêncio era estranho. A falta dos pássaros, do barulho de insetos. Só o som das ondas, que agora parecia ter um ritmo diferente. Mais lento, mais pesado. Enquanto caminhávamos perto da água, o Rafa parou de repente. Ele apontou para a areia, alguns metros à frente. Havia uma linha, uma marca profunda e irregular, como se algo muito pesado tivesse sido arrastado da água para a areia e depois de volta. Não era uma marca de barco nem de pneu. Era larga, com uma ponta mais fina em uma das extremidades, e sumia na água na medida em que a maré avançava. A gente se olhou sem saber o que dizer. Tentamos encontrar pegadas, mas não havia nada. Apenas aquela marca solitária, sinistra. O Pedro disse que devia ser um tronco de árvore grande, ou um pedaço de rede de pesca arrastado pela correnteza. Mas nenhum de nós realmente acreditou nisso. Havia algo de deliberado naquilo, como se tivesse sido feito de propósito. Conforme o dia passava, uma sensação de desconforto começou a pairar sobre nós. A casa parecia mais fria do que deveria. As sombras pareciam se mover nos cantos da sala. Sempre que eu olhava pela janela para o mar, tinha a impressão de ver algo se movendo na linha do horizonte. Algo grande, mas sumia assim que eu piscava. O Rafa ficou quieto, olhando para o nada. Na segunda noite, os sons voltaram, mais altos agora. Não eram sussurros, eram como arranhões na madeira da casa, perto das fundações, bem onde a areia encontrava da estrutura. Parecia que algo estava tentando subir, e misturado a isso, um som molhado, sibilante, como uma respiração lenta e pesada. A gente se trancou na sala, perto da lareira já apagada, ouvindo. O Pedro, tentando ser racional, disse que devia ser algum animal noturno grande, talvez um caranguejo gigante ou uma capivara perdida. Mas o som não era de patas. Era um arrastar contínuo, pesado. E a respiração, aquilo não era animal nenhum que a gente conhecesse. Era muito profunda, muito alienígena. A gente não dormiu naquela noite. Ficamos sentados no escuro, cada barulho nos fazia pular. O som parou um pouco antes do amanhecer. Quando a primeira luz apareceu, descemos com lanternas para olhar. Não havia nada na areia perto da casa. Nada além das nossas próprias pegadas recentes e aquela areia úmida e escura. Mas nas estacas de madeira que suportavam a casa, havia arranhões fundos, marcas de algo que se agarrou e puxou para cima. E um tipo de lodo escuro, fedorento, que a gente não conseguiu identificar. O Rafa estava em pânico.
Ele queria ir embora imediatamente. O Pedro ainda relutava, tentando achar uma explicação lógica. Eu sentia um frio na espinha que não passava. Não era só medo do desconhecido, era uma sensação de que tínhamos invadido um lugar que não pertencia a nós e que algo ali não tinha gostado da nossa presença. Decidimos ficar mais um dia, contra o bom senso. Talvez para provar a nós mesmos que estávamos errados. Passamos o dia dentro de casa, olhando para o mar, que parecia ainda mais calmo agora, de uma forma sinistra. A superfície parecia lisa, quase oleosa, e a cor estava estranha, um verde escuro, quase preto, perto da costa, mesmo sob o sol fraco. À tarde, o Rafa teve um pesadelo dormindo no sofá. Ele acordou gritando, dizendo que sonhou com as marcas na areia, mas que elas se moviam, rastejavam sozinhas para fora da água, e que a respiração que a gente ouviu estava chamando por ele, vindo de baixo da areia. Ele mal conseguia falar de tanto medo. Quando a noite caiu, o ar ficou gelado. O vento parou. O som das ondas diminuiu para quase um sussurro. Era um silêncio opressor. A gente estava na sala, as luzes acesas, tentando distrair a gente com conversa fiada que não levava a lugar nenhum. Foi então que começou. Não eram arranhões dessa vez. Era um som de batida vindo de baixo da casa. Tum, tum, tum. Lento, pesado, constante. Como um coração gigante pulsando sob a areia. E a cada batida, a casa parecia vibrar levemente. O som da respiração voltou, mais perto agora, como se estivesse bem ali, do lado de fora das paredes de madeira. A gente desligou as luzes. Era mais fácil enfrentar o medo no escuro, onde a imaginação podia correr solta, talvez, do que ver o que pudesse estar lá fora. Olhamos pela janela. O céu estava sem estrelas, a lua escondida. A praia estava escura, apenas a linha branca da espuma das ondas era visível. Mas naquela escuridão, a gente começou a ver movimento. Perto da linha d'água, onde a marca na areia tinha aparecido, havia coisas se movendo. Não dava para distinguir formas. Eram vultos escuros, rastejando na areia úmida, se movendo para cima, em direção à casa. Lentamente, inexoravelmente. E o som de respiração, e o lodo, o cheiro pútrido de mar podre, pareciam vir com eles. O pânico tomou conta. O Rafa chorava baixinho. O Pedro, antes cético, estava pálido, olhando para o mar com os olhos arregalados. O som da batida sob a casa aumentou. Tum-tum, tum-tum, mais rápido. E os vultos na praia se moviam mais rápido também. A gente precisava sair dali. Não dava para pegar o carro na frente da casa. Teria que passar pela praia. A gente correu para os fundos, para a porta que dava para um caminho de terra batida que levava de volta para a estrada principal. A porta estava emperrada, a madeira estava inchada pela umidade. A gente tentava forçar, desesperados. Os sons da praia se intensificaram horrivelmente. Gritos abafados, gorgolejos. O som de lodo se movendo sobre madeira e areia. O cheiro fétido invadiu a casa. Algo pesado bateu na parede da frente. Tum! A casa estremeceu. Tum! Mais perto. As batidas sob o assoalho estavam frenéticas agora. O assoalho parecia quente sob nossos pés. Finalmente a porta dos fundos cedeu. A gente disparou pelo caminho de terra no escuro, tropeçando, caindo, levantando. Não olhamos para trás. O som da casa, os gritos distantes, as batidas, tudo ficou para trás, diminuindo na noite fria. Não paramos até chegar na estrada principal, quilômetros longe dali, sob o pingo de luz de um poste solitário. Nós entramos no carro e saímos dali o mais rápido que pudemos. O sol já estava nascendo quando chegamos de volta à cidade. A gente não falou sobre aquilo no caminho, nem nos dias seguintes. O Rafa nunca mais foi o mesmo. Ele tem pesadelos frequentes e não consegue ficar perto da água. O Pedro tenta racionalizar até hoje,
mas eu vejo o medo nos olhos dele quando o assunto surge. Essa casa, aquela praia, dizem que foi abandonada de vez, que ninguém mais consegue ficar lá. Eu nunca mais voltei, e toda vez que fecho os olhos, eu ouço o som daquelas batidas sob a areia, a respiração pesada vindo do mar e a sensação gelada de algo rastejando na escuridão da praia. A gente não sabe o que era, e eu acho que é melhor assim. Agora vamos para a próxima história. Olá, Vinícius. Me chamo João, e eu acho importante que alguém saiba o que aconteceu naquela praia. Eu juro que não estou inventando nada do que vou contar. Eu cheguei na pequena cidade costeira tarde da noite. A maresia pesava no ar como um segredo antigo. Mas foi quando abri a janela do quarto alugado que o som me atingiu. Não era só o som das ondas. Havia algo misturado a ele. Um murmúrio baixo, constante, que parecia vir de debaixo do som do mar. Fiquei ali parado por um tempo, tentando entender, mas a exaustão da viagem me venceu e acabei caindo na cama, o som estranho ainda zumbindo nos meus ouvidos. Na manhã seguinte, o sol estava forte e a praia parecia completamente normal. Areia clara, gaivotas gritando, o mar azul e convidativo. Caminhei pela orla, a sensação do dia anterior parecendo ridícula à luz do sol. O murmúrio da noite devia ser o vento, ou talvez o barulho distante da usina de energia da cidade vizinha, sei lá. A praia era extensa, quase deserta naquela época do ano, perfeita para o isolamento que eu buscava. Encontrei um ponto mais afastado, perto de umas dunas baixas, e decidi ficar por ali. Passei alguns dias assim, caminhando, lendo, apenas existindo. A rotina era monótona de um jeito bom, mas à medida que o sol se punha, ou quando a névoa da manhã demorava a dissipar, a sensação retornava. Não era mais um som distinto, era uma vibração. No ar, no chão, até na minha pele. Como se a praia inteira estivesse viva de uma forma que não deveria estar. Uma respiração lenta e profunda que fazia a areia parecer assentar de um jeito estranho. Comecei a notar pequenas coisas, marcas na areia que não pareciam ter sido feitas por animais ou pessoas. Desenhos irregulares que sumiam quando eu chegava perto demais. Às vezes, pedaços de madeira na areia pareciam estar em posições impossíveis, como se tivessem sido arrastados por algo muito forte, mas sem deixar rastro. Eu tentava racionalizar. A maré, o vento, vândalos, mas a sensação de estar sendo observado nunca ia embora. Uma noite, acordei com aquele murmúrio de novo, mais alto agora. Estava no meu quarto, mas parecia vir de fora da praia. Levantei a curiosidade misturada com um medo gelado. Abri a janela de novo. A lua estava escondida. A praia era uma vasta escuridão, salpicada pelas luzes distantes da cidade. O som era mais claro agora. Parecia vozes. Muitos murmúrios juntos, baixos, urgentes, mas eu não conseguia distinguir palavras. Não sei o que me deu, mas me vesti e desci. Fui até a beira d'água. A areia estava fria sob meus pés descalços. O som diminuía quanto mais perto eu chegava da água e aumentava quanto mais perto eu me aproximava das dunas. Comecei a caminhar lentamente para o norte, em direção à parte mais isolada da praia, onde as dunas eram mais altas. O murmúrio ficava mais forte, quase perceptível agora. Cheguei a uma área onde havia alguns troncos de árvores caídos pela tempestade ou pelo tempo. A areia ali parecia mais escura, mais compacta. E o murmúrio, ele estava ali. Não era só um som no ar. Parecia vir de dentro da areia. Abaixei-me, colocando a mão na areia fria. Senti uma vibração fraca, um tremor. E o murmúrio parecia responder ao meu toque, intensificando-se por um segundo, antes de voltar ao seu volume baixo. Recuei rapidamente, o coração acelerado. Minha mente gritava para eu ir embora, voltar para a segurança do quarto. Mas a curiosidade mórbida me prendeu. Peguei um galho seco e comecei a cavar na areia escura.
Não esperava encontrar nada, talvez só a fonte de algum barulho estranho. Mas a areia estava diferente. Não era solta. Ela se movia como se estivesse resistindo ou se contraindo. A cada pá de areia que eu tirava com o galho, o murmúrio aumentava. Não eram palavras ainda, mas parecia lamento ou fome. E a areia exibia um brilho fraco na escuridão, luminescência pálida e doentia que não vinha da lua ou das estrelas. Era a própria areia que brilhava. E quanto mais eu cavava, mais forte o brilho ficava e mais intensa a vibração. De repente, o galho atingiu algo duro. Não parecia pedra. Continuei cavando com mais cuidado. A vibração sob minhas mãos nuas era quase dolorosa agora. O brilho na areia se intensificou e o murmúrio se tornou um coro de lamentos que pareciam ecoar dentro da minha cabeça. Não apenas nos meus ouvidos. Era um som antigo, cheio de dor e necessidade. Removi mais areia e o objeto duro começou a se revelar. Não era uma rocha, era um osso. Mas não um osso limpo e branco. Era escuro, meio transparente e parecia pulsando com aquela luz pálida. E estava enraizado na areia. Não conseguia puxá-lo. Parecia que ele era parte da própria praia. Nesse momento, a vibração parou. A areia parou de brilhar. O murmúrio cessou. A praia ficou em silêncio, exceto pelo som normal das ondas. Senti um arrepio que não era do frio. Tinha descoberto algo que não deveria ter sido encontrado. Cobri o osso rapidamente com areia de novo, a mão tremendo. Corri de volta para o quarto, o pânico me impulsionando. Tranquei a porta, fechei a janela, mas o som parecia ter ficado dentro de mim. Eu podia sentir a vibração no chão do quarto agora. Podia ouvir o murmúrio baixo vindo das paredes. A praia não estava apenas lá fora. Ela parecia estar se espalhando. Nos dias seguintes, tentei agir normalmente, mas era impossível. A areia da praia, mesmo vista de longe, parecia ter uma cor ligeiramente diferente. O mar parecia mais escuro, mais pesado, e a sensação de estar sendo observado era constante. Não só por algo na praia, mas por a própria praia. Cada grão de areia, cada gota de água. Tentei pesquisar sobre a área. Conversei com alguns moradores locais, mas eles eram reticentes. Perguntei sobre lendas, sobre a história daquela parte da costa. Alguns me deram olhares estranhos. Um pescador velho, depois de muito insistir, me contou uma história antiga sobre a terra que respira. Uma maldição antiga que aprisionou algo sob a areia e que de tempos em tempos ela tentava subir. Ele disse para nunca cavar, nunca ouvir os sons que não são do mar ou do vento. A cada noite, o murmúrio ficava mais alto. Às vezes vinha acompanhado de um som de arrasto na areia, como se algo pesado estivesse se movendo, lento e inexorável, vindo do interior da terra em direção ao mar. Eu vi as marcas na manhã seguinte, longos sulcos que desapareciam perto da beira d'água, muito grandes para serem feitos por qualquer animal conhecido. Não conseguia mais dormir. O som estava constante. Eu via formas se movendo nas dunas na calada da noite. Sombras que não pertenciam a nada. E o brilho pálido voltou, fraco a princípio, mas crescendo a cada noite, vindo da areia, debaixo da superfície. Parecia que a praia inteira estava doente, febril, e a areia era a pele inchada de algo enorme submerso. Decidi que precisava ir embora. Arranjei minhas coisas apressadamente, a sensação de urgência me dominando. Mas enquanto eu fechava a mala, ouvi um barulho na porta do meu quarto. Não era uma batida. Era um som suave, como areia fina sendo arrastada contra a madeira. Olhei para baixo e vi um pequeno monte de areia se acumulando sob a fresta da porta, como se estivesse sendo empurrada de fora para dentro. O pânico tomou conta. Lutei para abrir a porta, mas ela parecia emperrada. Ou talvez algo do outro lado estivesse segurando. Continuei empurrando com toda a força,
o som de areia arrastando ficando mais alto do lado de fora. Finalmente cedi e a porta se abriu com um solavanco. Não havia ninguém no corredor, apenas um rastro fino de areia que levava até a escada. Não perdi tempo. Desci as escadas correndo, a areia rangendo sob meus sapatos em alguns degraus. Saí para a rua. O ar da noite parecia sufocante. Olhei para a praia a uma quadra de distância. Na escuridão, eu podia ver uma luz fraca pulsando na areia, cobrindo uma área enorme. E o murmúrio, o murmúrio era um rugido baixo e vibrante agora, ecoando pela cidade silenciosa. Corri para o meu carro. Enquanto destrancava a porta, senti algo sob meus pés. Olhei para baixo. Havia areia. Não a areia normal da rua, mas aquela areia escura e brilhante da praia, espalhada no asfalto, rastejando em pequenos fios em direção ao meu carro, vinda da direção da costa. Entrei no carro, a mão tremendo ao dar partida. O motor pegou, mas quando tentei engatar a marcha, ouvi um baque surdo vindo de baixo. O carro tremeu. Olhei no retrovisor. A areia escura estava se acumulando rapidamente ao redor dos pneus, como se a própria estrada estivesse absorvendo-a. Pisei no acelerador. O carro patinou. A areia sob os pneus não era mais areia solta. Parecia ter se tornado pegajosa, densa. O murmúrio estava alto no ar agora, e eu podia jurar que ouvia o som de algo grande se movendo sob o asfalto, vindo da direção da praia, me alcançando. Continuei acelerando, o carro lutando para ganhar tração. Finalmente, senti um tranco e os pneus encontraram aderência. Disparei pela rua, o retrovisor mostrando a mancha escura de areia se espalhando pela rua atrás de mim, a luz pálida pulsando nela como um farol macabro. Dirigi a noite toda, sem parar, sem olhar para trás. O sol nasceu enquanto eu estava a centenas de quilômetros de distância. A vibração e o murmúrio tinham sumido, mas a sensação de estar sendo observado nunca foi embora completamente. Voltei para casa, tentei retomar minha vida. Mas eu sei o que vi e o que senti. Eu sei que aquela praia não é apenas areia e água. Existe algo lá, sob a superfície, algo que se move, que respira, que pulsa com uma vida antiga e terrível, e que por um breve momento eu o acordei. Não voltei para lá, e nunca mais pretendo voltar. Mas às vezes, quando estou perto da água, ou até mesmo quando piso em areia, sinto aquela leve vibração sob meus pés. E à noite, no silêncio, às vezes, apenas às vezes, acho que ouço um murmúrio baixo, muito, muito distante, como se a praia lembrasse do meu nome. Prefiro não dizer onde fica aquela praia, nem dar mais detalhes sobre mim. Apenas sei que ela está lá, esperando e respirando. Esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Não esqueça de se inscrever e deixar o like. Até a próxima.